Há mais de uma década, Roraima espera pela conclusão de uma obra que vai garantir o fornecimento de energia elétrica mais limpa e mais barata. É o chamado Linhão de Tucuruí, que depois de superar vários obstáculos, parece estar prestes a sair de fato do papel. Sobre este e outros assuntos, vamos conversar com o senador Messias de Jesus, do Republicanos, porque o desenvolvimento de Roraima é assunto de Estado. Senador Messias, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Silvio, é um prazer enorme para mim, para o povo de Roraima, participar do seu programa, conversar com você, informar a população sobre o que fazemos aqui do nosso mandato, tanto a população de Roraima quanto, claro, todos os telespectadores da nossa querida TV Senado. Verdade, senador. Vamos começar falando da notícia que eu dei aí no começo do programa. É uma boa notícia para os roraimenses. Estamos falando da aprovação de uma emenda de soltoria a uma lei sancionada em julho passado, que era originária, inclusive, da chamada MP da Eletrobras, emenda essa que vai garantir a conclusão do chamado Linhão de Tucuruí. Como essa emenda vai ajudar no término dessas obras que já tem aí mais de uma década, senador? Na verdade, Silvio, nossa emenda foi apresentada na medida provisória, né, que se transformou na Lei 14.182, e, graças a Deus, sensibilizados, os senadores e os deputados federais aprovaram uma emenda nossa que garante a obrigação da construção do Linhão de Tucuruí, independente da privatização, da estatização da Eletrobras. E por que isso? Por que nós colocamos essa emenda ali? Veja só, Roraima, como você disse, há mais de uma década. Na realidade, nós já esperamos isso há muito tempo, já apareceram pessoas para dar tempo de início da obra, dar tempo para a conclusão da obra, teve gente já lá convidando outras pessoas para inaugurar a obra e, na realidade, nós nunca conseguimos sair do papel. Nunca conseguimos sair do papel. Primeiro, por falta de, no meu entendimento, vontade política e administrativa do governo federal, e isso não acontecia. E, infelizmente, nós não tínhamos, na época, a força política, ou não tinha a força política, não tinha o interesse necessário para resolver essa situação. Como senador da República, me empenhei junto com os demais senadores do Estado e com os deputados federais do nosso Estado, no sentido de priorizarmos isso. E temos conversado constantemente com o ministro Bento de Minas e Energia, com o presidente Jair Bolsonaro, com o general Ramos, no sentido de dar prioridade para essa obra. Mas estávamos ainda amarrados na autorização dos nossos irmãos indígenas, que apesar de já terem recebido o plano básico, o componente indígena, o plano básico ambiental, o componente indígena, traduzido para a língua deles, a língua originária deles, apesar de já terem recebido, eles precisavam dar uma autorização para que o Linhão pudesse passar na faixa de domínio da BR-174, são cerca de 120 quilômetros. Para o Linhão poder passar ali, precisava de autorização dos indígenas. Olha, nós estamos falando de uma BR que tem uma faixa de domínio que é da União, mas precisava dessa autorização. O governo federal chegou a reunir o Conselho de Defesa Nacional e determinaram ali que a segurança energética em Roraima era uma questão de segurança nacional, até porque nós fazemos fronteira com dois países, com a Venezuela e com a Guiana. Hoje nós temos um dos maiores problemas, eu diria, posso até entrar mais na frente nesse assunto, que nós passamos por duas pandemias, a pandemia da imigração venezuelana e a pandemia da Covid-19. Tudo isso sem termos energia de qualidade, segura, barata, limpa para a população de Roraima. Então nós nos empenhamos nisso. Quando veio essa medida provisória, articulamos isso junto ao governo, articulamos isso junto ao Senado Federal, junto à Câmara dos Deputados e incluímos o parágrafo 9º que diz que a desestatização da Eletrobras, de que trata o caput deste artigo,
não impedirá a continuidade das obras do Linhão de Tucuruí. E o parágrafo 10 diz: para fins de que trata o parágrafo 9º deste artigo, uma vez concluído o Plano Básico Ambiental Componente Indígena, traduzido na língua originária e apresentado aos indígenas, fica a União autorizada a iniciar as obras do Linhão de Tucuruí. Porque, olha só, nós fizemos tudo. Tudo que tinha que ser feito já tinha sido feito. Estávamos ali à mercê da vontade dos indígenas, que eu não diria nem dos indígenas, mas de algumas pessoas que usam o nome dos indígenas para representá-los. Estavam à mercê disso, da boa vontade deles, e eles não tinham essa boa vontade. Com a aprovação da nossa lei, da nossa emenda nessa lei, que se tornou lei, aí o governo federal já não precisaria mais dessa autorização. Portanto, eles se viram lá de que tinham que urgentemente dar essa autorização. E assim os indígenas fizeram, deram a autorização, e nós agradecemos penhoradamente, em nome do povo de Roraima, porque agora nós temos possibilidades reais de, em breve, iniciar a obra e, em breve, termos energia limpa e barata, como você disse no início do programa. Sim, senador Messias, porque Roraima é o único estado do Brasil que não está interligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, e por isso tem toda essa dificuldade. A gente sabe que em Roraima a energia é fornecida muitas vezes por termoelétricas, que são mais caras, que são mais poluentes e que naturalmente tem um funcionamento muito estável, ocasionando constantes apagões de energia elétrica no estado, né, senador? Isso é um drama constante para o povo roraimense, né? Quase todos os dias nós recebemos de todos os municípios do estado reclamações de apagões de 2, 3 horas, 4, 5, 6 horas, um dia inteiro, uma noite inteira, de pessoas reclamando de apagões em função exatamente de não termos essa segurança energética. É claro que, apesar do Amapá, por exemplo, tinha o Linhão de Tucuruí e houve aquilo lá, mas eles imediatamente tinham outras condições. Se isso vier a acontecer em Roraima, de nós temos um apagão igual ao que teve no Amapá, nós estaremos no zero, na lama, na lama, ou seja, o Linhão de Tucuruí é o que vai dar de fato segurança para todos nós, inclusive para que grandes empresas que têm interesse de se instalar no nosso estado, para gerar emprego, gerar renda, exportar a partir de Roraima, porque nós temos ali a fronteira da Venezuela e a fronteira da Guiana, vão se instalar lá com garantia de que terão energia de qualidade mais limpa. Pra você ter uma ideia, meu amigo Silvio, as termoelétricas gastam em Roraima cerca de 1,8 bilhões por ano só de petróleo. Isso é o valor da construção do Linhão de Tucuruí de Manaus a Boa Vista. Ou seja, em um ano, o que vai ser gasto para construir esse linhão já tira o prejuízo, se assim entenderem, de dizer, já será coberto com um ano, porque hoje se gasta mais de 1,8 bilhões só com petróleo para manter essas termoelétricas. Senador, ainda no ramo da energia elétrica, vamos conversar sobre um projeto que o plenário do Senado, projeto de sua autoria, que o plenário do Senado aprovou, criando um mecanismo de redução de tarifas de energia elétrica para o consumidor. Explica para a gente como é que isso vai funcionar e qual a importância desse projeto para Roraima, que por estar fora, como eu já disse, do Sistema Integrado Nacional, vive esse drama diário dos apagões. Esse, aparentemente, Silvio, algumas pessoas podem imaginar que seria um problema só de todo o Brasil, menos de Roraima, mas é um problema muito regional para nós, muito regional, exatamente por isso, porque nós não temos outras fontes de energia lá no nosso estado. As distribuidoras cobravam do consumidor ICMS, na tabela do PIS e COFINS, e isso a ANEEL entendeu, o Supremo Tribunal Federal mandou que retirasse essa cobrança e que devolvesse aquilo que tinha sido cobrado a mais no período aí, se não me engano, a partir de 2017. Isso dá em torno de 56 bilhões de reais.
A ANEEL, inclusive, abriu consulta pública para saber como devolveria, qual a melhor forma de devolver esses recursos para o consumidor brasileiro. Então, nós apresentamos um projeto de lei dizendo que a melhor forma de devolver esse dinheiro para o consumidor brasileiro é reduzindo a tarifa de energia. Reduzindo a tarifa de energia, porque alcançará, logicamente, toda a população brasileira, todos os consumidores que foram, no nosso entendimento, lesados porque cobraram deles algo indevido. E eles pagaram. Pagaram, então esse dinheiro é deles, está na conta reservado aí, esse dinheiro precisa ser devolvido. Então nós apresentamos um projeto, graças a Deus, o Senado Federal entendeu essa necessidade, foi para a Câmara dos Deputados, estamos esperando a Câmara aprovar esse projeto lá e reduzir para Roraima e para todos os brasileiros a tarifa de energia. Senador Messias de Jesus, vamos falar um pouco agora sobre regularização fundiária em Roraima, que é um tema também recorrente nas questões do Estado. 1/3 das terras de Roraima ainda não estão destinadas ou não possuem informação de destinação. Dessas áreas, a gente sabe que quase a metade, 46%, pertencem ainda ao governo federal. O Congresso Nacional aprovou, no ano passado, uma lei que permite transferir para Roraima essas terras da União que estão em faixa de fronteira. Como é que está o andamento desse processo, senador Messias? Silvio, esse é mais um dos assuntos. Você vê que cada tema que você puxa aí é algo que já era para ter sido resolvido em Roraima há muitos anos. A questão da transferência das terras da União para o Estado impediu que o Estado até hoje tivesse segurança jurídica para o produtor, para o pequeno, para o médio e para o grande. Ninguém quer produzir numa área que ele não é o dono. Então, o deputado Jonathan de Jesus apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados que transfere as terras da União imediatamente para o Estado. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado Federal. O presidente da República fez alguns vetos ao projeto, mas, graças a Deus, inclusive com o apoio do governo, o governo orientou favorável, o Congresso derrubou os vetos. E como isso aconteceu, a União teria 1 ano de prazo para transferir todas as terras da União para o Estado de Roraima. E em não acontecendo, fazendo georreferenciamento, fazendo tudo aquilo que é de direito, a lei diz que dentro de 1 ano serão transferidas automaticamente, observando a base cartográfica do INCRA, do Instituto de Colonização e Reforma Agrária do Estado, Superintendência do Estado, e do INCRA Nacional. Então, o que o INCRA diz ali? O que é do INCRA, de fato? Projetos de assentamentos, áreas de preservação ambiental, áreas indígenas, tudo isso será excluído e o restante será do Estado de Roraima e será registrado em cartório. Baseado nessa lei 14.004, de autoria do deputado Jonathan de Jesus, que eu agradeço mais uma vez todos os senadores e todos os deputados federais que aprovaram esse projeto, baseado nessa lei, o Estado de Roraima já começa a despontar, dando títulos definitivos para os produtores de Roraima. Nós temos produtores em Roraima, todas as semanas praticamente, o governador Antônio Denário está entregando títulos definitivos junto com o Iteraima, o presidente Márcio, a diretoria dele lá, entregando títulos definitivos para produtores. É uma alegria enorme, você não tem ideia, de um produtor que está numa terra lá 40 anos, 50 anos, 20 anos, e ele não tinha absolutamente nada para garantir que aquilo ali era dele. Agora eles recebem o título definitivo e diz: agora aqui tem dono. Eu sou o dono dessa terra minha, que eu produzo, que eu vivo nela. Então isso vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar riqueza e vai dar segurança jurídica para aqueles que estão vivendo na terra e produzindo e vivendo dela. Então, é uma notícia muito boa para o povo de Roraima, que eu tenho orgulho de, em 2 anos e meio, aí, como senador da República, estar transmitindo isso para o povo de Roraima, que os problemas crônicos que nós temos em Roraima há décadas, nós estamos resolvendo. Senador Messias de Jesus, o Amazonas é, em termos absolutos, o estado brasileiro com o maior número de indígenas, mas Roraima é o estado com o maior percentual de população indígena. 1 em cada 10 roraimenses é indígena. E um dos primeiros projetos que o senhor apresentou aqui no Senado, quando o senhor tomou posse em 2019,
foi o que transfere para a União a responsabilidade de organizar e custear a educação escolar dos chamados povos originários do Brasil. Por que o senhor defende que seja competência da União cuidar dessa educação indígena, senador Messias? Muito simples, Silvio, para conhecimento de todos aqueles que assistem a TV Senado e assistem o seu programa, o nosso projeto, o projeto de lei 2603 de 2019, ele federaliza a educação nas regiões indígenas, porque a maioria, se não me engano, se não me falha a memória, são cerca de 400 escolas indígenas dentro das comunidades indígenas. Algumas comunidades indígenas ainda não permitem a entrada do governo do estado, não permitem a participação mais próxima dos municípios, e os alunos, as crianças, ficam ali à mercê de alguém que tenha poder de fato para adentrar ali, para levar uma qualidade de vida melhor para eles. E não há uma qualidade de vida melhor para ninguém nesse país se não for através da educação. É com a educação que nós vamos conseguir fazer com que todos tenham uma capacidade de discernimento e evoluir, não só culturalmente, mas evoluir como pessoas, e nossos irmãos indígenas precisam disso. O governo do estado hoje e os municípios é quem banca toda a educação indígena. Toda a educação indígena é paga pelo governo do estado e pelos municípios. Mas, ora, se o governo do estado pegou as comunidades indígenas e transformou elas em ilhas e diz que aquilo ali é responsabilidade da União, então nada mais justo do que cuidar da educação dos nossos irmãos indígenas lá. Até porque eles, por cultura, têm comunidades indígenas que têm 2, 3 alunos. O governo federal não tem como, o governo do estado não tem como fazer uma escola para 3 alunos em cada comunidade indígena. Os municípios também não. Então é preciso da intervenção da mão forte, amiga, poderosa do governo federal. E a melhor forma de fazer isso é através de federalizar essa educação. Isso já é feito através da saúde. Saúde indígena, ela é federalizada, existe a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, e os distritos e anomames que cuidam da saúde indígena, especificamente, não custa nada o governo federal criar um departamento, criar uma Secretaria Nacional de Educação Indígena e assumir a responsabilidade com essa população sofrida. Essas pessoas precisam deixar de ser discurso na boca de muita gente, porque muita gente faz um discurso belíssimo sobre os nossos irmãos indígenas, mas não conhecem a realidade, não estão lá vivendo com eles como nós vivemos. Eu sou amigo pessoal dos nossos irmãos indígenas no nosso estado, tenho entrada livre em todas as comunidades, mas eles são sofridos e há necessidade urgente de que alguns que adoram fazer um discurso bonito em favor dos indígenas possam, na prática, estar resolvendo. E a melhor forma, na questão da educação, é federalizar e darmos dinheiro, condições para que os nossos irmãos estejam assistidos através da educação, do Ministério da Educação nesse país. Senador Messias, vamos falar da luta de Roraima contra a pandemia. No momento em que gravamos esse programa, Roraima já contabilizava quase 2.000 mortes pela Covid-19. Como está a vacinação no seu estado, senador, e o que pode ser feito para acelerar esse processo? Porque a gente tem notícias de que em Boa Vista, que concentra 50% da população ou mais do estado, né, a população jovem que está sendo convocada para ser vacinada não está comparecendo. Infelizmente nós temos ainda muita gente na onda de que não deve se vacinar, na onda de que vacinar pode ser um perigo para a saúde, de que não é necessário. Infelizmente, até algumas pessoas cultas, que eu acredito que sejam, se negando a tomar vacina. E eu tenho dito a todos eles, procurem o posto de saúde, repito aqui, peço ao povo de Roraima, procure um posto de saúde, procure o mais próximo da sua casa e tome a vacina. Qualquer uma delas, a melhor vacina que existe é aquela que está no seu braço. Portanto, tome a vacina. Está comprovado que quando aumentou o número de vacinações no país, reduziu o número de óbitos, reduziu o número de internações,
portanto, é necessário a gente se vacinar. Faço esse apelo à nossa população. Um dos fatos de que nós estamos com problemas na vacinação é exatamente o fato de que tem muita vacina acumulada no Estado, mas essas vacinas são para aplicar nas comunidades indígenas. E os distritos, tanto o distrito Yanomami quanto o distrito Leste, dizem que algumas comunidades não aceitam a vacina. Algumas comunidades não aceitam a vacina. Em função disso, o nosso número, o nosso percentual ainda é pequeno. O distrito Yanomami tem uma dificuldade enorme, porque são 10 milhões de hectares e todas as comunidades só têm acesso via aérea. Tem que ser através de um avião, um monomotor, um bimotor, de helicóptero, não tem outro caminho para lá, só por cima. Como diz os índios, se não tiver isso, não chega lá. Então, essas comunidades precisam de um apoio mais forte, de uma presença mais forte do governo federal para que todas sejam vacinadas. E no Distrito Leste, que é uma região norte de Roraima, onde fica ali mais precisamente o município de Amajari, Normandia, Uiramutã, Pacaraima, infelizmente ainda há algumas comunidades que não aceitam ser vacinadas. Faço um apelo a todos aqueles que possam estar nos assistindo, que aceitem a vacina, recebam a vacina, ela é boa para você, é boa para a sua família, é boa para o seu vizinho, é excelente para o país. A TV Senado faz também o mesmo apelo ao povo de Roraima e ao povo brasileiro para que todos se vacinem. É muito importante realmente, senador Messias. O senhor mencionou no começo do programa que Roraima passa por 2 pandemias simultâneas já há alguns anos. Não, agora a Covid-19 e a pandemia dos venezuelanos, da entrada de tantos venezuelanos no estado. Em junho passado, senador, o governo federal voltou a permitir a entrada de venezuelanos pela fronteira ali perto da cidade de Pacaraima. A maioria que chega, o senhor sabe, está em situação bastante difícil desses venezuelanos. Ao mesmo tempo, é claro, todos sabemos que Roraima não estava preparada e não está preparada para enfrentar esse aumento enorme de população e esse socorro precisa ser dado a esses refugiados todos. Como está a situação atualmente dos venezuelanos lá no seu estado, senador? Você colocou muito bem. Nós chegamos uma época lá em Roraima que entrava cerca de 2 mil venezuelanos por dia pela nossa fronteira. Mais de 600 mil venezuelanos já entraram no nosso estado. Aqueles que têm dinheiro, condições financeiras, pegam um avião e vão embora, não ficam lá em Roraima. Outros procuram outros estados do Brasil ou vão para outros países. Os que ficam em Roraima são aqueles que não têm condições financeiras nem para se alimentar. Portanto, isso aumentou para nós problemas na saúde, na educação, aumentou para nós problemas na infraestrutura urbana dos municípios, na malha viária do estado, aumentou para nós questões seríssimas de segurança pública, mais de 60% dos pequenos crimes aumentaram lá. Nós temos um percentual enorme de presos venezuelanos, nós temos aumentou muito o tráfico de armas pesadas, de drogas, que não se via antes em Roraima. Nós passamos, então, no nosso entendimento, por 2 pandemias. Estamos vivendo 2 pandemias, porque agora, nesse momento, a população de Pacaraima vivencia novamente a entrada de cerca de 1.000 venezuelanos por dia. A fome aumentou na Venezuela e quando a fome aumenta, o caminho mais fácil para eles é Roraima, porque tem uma porta aberta, nós temos 2.000 quilômetros de fronteira seca. E eles não precisam passar legalmente pela fronteira ali na Polícia Federal. A maioria passam pelos caminhos, pelos desvios que existem, que passam ali por dentro do município de Pacaraima e por outros municípios. Eles chegam em Boa Vista e se distribuem no estado todo. E eu quero aproveitar para reforçar aqui o apelo. Já conversei, inclusive, com o ministro Paulo Guedes sobre isso, junto com o governador. O governo do estado, inclusive, entrou com uma ação pedindo do governo federal indenização por esse serviço. O Supremo Tribunal Federal determinou que fosse feito. A União embargou, o Supremo manteve a decisão e o ministro Paulo Guedes está nos atendendo com todo o carinho
acredito eu, e logo deve o governo federal aportar algum recurso para ajudar o Estado nessa pandemia. Aquilo que o governo já gastou e aquilo que o governo precisa gastar novamente, porque o governo tirou dinheiro de estrada, dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança, para investir na chegada dos venezuelanos. E alguém pergunta, mas o governo federal mandou muito dinheiro lá para a Operação Acolhida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o governo federal mandou foi para a manutenção dos abrigos. Lá não tinha médico, lá não tinha medicamento, lá não tinha equipamentos, lá não tinha polícia. E essas pessoas não ficavam permanentemente lá dentro, elas saíam. Quando estavam doentes, claro, para os nossos hospitais, as crianças precisavam estudar nas nossas escolas. Nós temos escolas em Boa Vista, para você ter uma ideia, de 500 alunos, e 400 são venezuelanos. Quem banca isso? O Estado está bancando isso sozinho. É um apelo que nós fazemos também ao governo federal, que eu acredito que logo deve estar sendo atendido, porque o ministro Paulo Guedes tem sido bastante receptivo a isso. Senador Messias de Jesus, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, agradeço bastante e agradeço também a você que nos acompanhou até agora, lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal no YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.